Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo nosso Forrest Gump, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro quando você fala você tem uma pronúncia americana, né? Eu não consigo Obrigada. falar Forrest Gump, Forrest Gump. Não pode, é bem rapidinho mesmo, né? Mas são os jovens, vocês jovens têm Ah, é que mais... eu morei lá também, eu aprendi um Então pouquinho, você tem né? ouvido americano, né? Você aprendeu a pronunciar. O americano fala diferente do inglês, né? O inglês pronuncia mais, né? Forrest Gump. Forrest Gump. O inglês tem alguns sons mais diferentes, assim. Ele cuida um pouco mais, eu acho. Né? O Eu, americano é mais relaxado, né? um pouco mais informal. É mais ou menos como o Brasil e Portugal. Isso. Olha, Carol, hoje nós vamos contar uma historinha que é curiosa e engraçada. Para falar de torcedores folclóricos, né? E em Campinas nós tivemos alguns torcedores de futebol assim, muito folclóricos. A gente já trouxe alguns aqui, né? A Conceição. A Conceição, né? Já trouxemos algumas histórias Acho aqui que já desses falamos da personagens. Donana, da Ponte Preta, Sim, né? também. E, enfim, de vez em quando você lembra de um torcedor assim que marcou e vem a história, né? Todos eles têm uma história, né? Se é uma coisa, Com certeza. se é uma coisa que torcedor de futebol constrói, é a história, né? E muitas dessas histórias são engraçadas. Essa história é muito engraçada, porque a gente teve, né? Além da Conceição, eu cito nessa crônica aí, né? Nesse texto, eu cito Torturelli, né? Para poder dar o contexto, né? O Torturelli era um senhorzinho, eu peguei ele assim no final, né? Mas tem uma coisa muito engraçada do Torturelli, que chegou no fim, ele já estava com demência, tal, mas ele ia em jogos, ele ia se arrastando, tinha um guarda-chuvinha, ele era um baixotinho, era um italianinho, Torturelli, né? Italianinho, mas adorava a Ponte Preta, né? E ele assistia o jogo sozinho, né? Já velhinho, no alambrado e sempre de posse de um guarda-chuva. Estava sempre trajado com um chapéuzinho e um paletó. Né? Ia na estica para o estádio. Ia na estica. Né? Aquela época as pessoas parecem que eram mais elegantes. Mais elegantes, com certeza. O futebol mesmo, o futebol no início, né, da invenção, da criação, né, o futebol, se você olha naquelas fotos lá de 1920, 1930, tal, você vê as mulheres, né? Parecia uma corrida de cavalos, as mulheres todas bem trajadas. Ele era um esporte elitizado, né? Depois que ele foi se popularizando. Mas o Torturelli, acho que não perdeu aquele encanto, né? Ele ia realmente, né? Era rigoroso. Ele não usava gravata, mas era uma calça, uma camisa semi-social ali, um blazerzinho, né? Tava sempre bonitinho. E o guarda-chuvinha, era um guarda-chuva. O companheirinho dele era o guarda-chuva. Não era bengala, não, né? E aí quem chegasse perto, que se ele... o guarda-chuva funcionava, né? E ele assistia o jogo assim no alambrado, e ele corria, né, com bandeirinha, né? O bandeirinha corria para lá, ele corria, ele ficava o tempo todo, né? Enchia a paciência de ficar, mas como era conhecido... E ele xingava, a voz dele já não era assim tão, né, tão audível, mas ele, no que ele podia, dava para... Ele falava assim, né, juiz ladrão, prenda a renda, prenda o juiz ladrão. Era, né, todo juiz era ladrão para ele. Ia lá assistir o jogo, tudo. Mas não tinha negócio de bandeira, nada. Também não conversava assim, acabou o jogo e ia embora. Não... Ele fazia o folclore, ele fazia o ritual dele. Nos 90 minutos. Depois... 90 minutos. E tanto que tinha muito torcedor. Eu era molequinho, né? Ia com meu pai no campo. E a gente... Você ficava olhando o Torturelli. Mas o dia que ele não estava no jogo, você estranhava. Sentia até falta. Sentia falta. E acho que muita gente sentia falta. Marcou muita época o Torturelli. Ele andava pela cidade e ele pedia ajuda. Aí ele falava assim, ajuda o Torturelli. Ele já estava com quase 90 anos, mas tinha uma boa movimentação. Ajuda o Torturelli.
Eu sou órfão, órfão de pai e mãe. Quase 90. Ele falava que era órfão. E aí as pessoas, né, ajudam o órfão. E as pessoas ajudavam realmente, porque ele era muito, né? Que loucura. Ele era muito, muito contundente, assim, muito presente na vida, na cultura da cidade, né? Ele faz parte não só do folclore esportivo, mas do folclore da cidade. Esse é um. O Guarani tinha o Bozó. O Bozó você conheceu. Bozó eu conheci. O Bozó você conheceu. O Bozó era filho do Juquinha. Usaram que o Juquinha era Ponte Preta, o pai dele. Olha, né? que interessante. Mas ele era Guarani, assim, né? Mas ele era muito doce, muito puro, né? Ele era, não tinha, como é que fala, esse entrevero, né? Essa rivalidade, assim. Às vezes, uma vez, colocaram a camisa da Ponte nele, né? E tudo bem. Eu estou falando Bozó assim, porque acho que a maioria dos que estão aí ouvindo, assistindo, devem ter conhecido o Bozó. Com certeza. E uma vez até ele fez um encontro com a Conceição, né? Abraçou a Conceição. E a Conceição também levou em conta, assim, porque ele tinha realmente uma deficiência, né? Assim, mental. Mas era, nossa senhora, era um amor de pessoa. Ele chamava a gente de bonitão. Ô, bonitão, paga um sanduíche para mim. Ô, bonitão, paga uma Coca-Cola para mim, aquelas coisas, né? Ia no futebol e ele só andava com a camisa do Guarani. Onde ia o Bozó, né? Aí teve o Beisola, no Guarani também. O Beisola era tocador de bumbo, né? Morava aqui na Vila Boa Vista. Era um crioulo abastado, bem apessoado, assim, né? Bem robusto, que também marcou a época no Guarani, e por aí vai, né? Aí o que acontece? Entra em ação aí o Mudinho. O Mudinho, ele era da pá virada, o Mudinho. Realmente ele era, eu pelo menos, né, nunca tinha ouvido assim o som da... Não falava mesmo, ele era aquelas coisas. Mas estava em todos os jogos. E uma vez, num jogo da Ponte contra o Corinthians, no campo da Ponte, um campo lotado, ele começou a transitar ali pela sociedade, porque ele não tinha lugar, viu, Carol? Ele ficava nas sociais, ficava lá ele não estava em algum lugar, né? Ele estava sempre lá movimentando, tal, e sabia de tudo que estava acontecendo, né? Entendia de tudo. Mas ele era da pá virada. Esse dia, você acredita, do Corinthians com a Ponte Preta, jogo pegado, né? E o jogo estava correndo, nervoso, estava 1-1. No final, a Ponte ganhou. O Nenê fez o segundo gol, a Ponte ganhou o jogo. O jogo Ponte-Corinthians sempre acirrado. E ali, nas sociais da Ponte, tem aquele parapeito, né? Aquele corrimão, aquele parapeito. E tem muita gente que desce ali e sobe no parapeito lá, fica xingando o juiz, xingando o treinador. Acho que você deve ter visto isso, né, no campo da Ponte, né? Sim. Não sei se o Vadão foi xingado. Foi, deve ter sido, né? Foi. Qual treinador que não foi xingado, né? Foi. E o pessoal fica ali. E aí, nesse dia, num dado momento da partida, todo mundo atento lá para o jogo, olha no parapeito, quem é que está no parapeito? Assim. Está o Mudinho lá, né? Mas até aí, tudo bem. De repente, volto a olhar para o Mudinho. Sabe o que o Mudinho estava fazendo? De cima do parapeito? Fazendo xixi. Fazendo xixi. O campo lotado. Juro? O campo lotado. Que loucura! O campo lotado. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ninguém chegava perto, não. Não, ninguém se incomodava. O pessoal olhava e achava curioso. Né? Por quê? Porque era um Mudinho, né? Um folclore. E o jogo correndo, né? Aí, acabou, tal, fez o que tinha que fazer e continuou. Né? Tá bom. Aí teve um jogo em São Paulo, esse jogo que é, para a gente finalizar a história, um jogo do Campeonato Brasileiro, num dia de véspera, esse jogo ficou marcante, numa véspera de eleição. A eleição, aquela época, 1976 foi isso, era 15 de novembro, né? Era feriado, sempre eles faziam as eleições no dia 15 de novembro. Hoje fazem em outubro, aí segundo turno vai para início de novembro, né? Mas naquela época, geralmente era 15 de novembro. E também era assim, eram eleições para prefeito. A gente não votava nem para governador,
nem para presidente. Tinha para prefeito, vereador, deputado, né? Legislativo tinha. Não tinha para presidente, que era ditadura, era colegiado, né? E não tinha para governador, que era nomeado. Olha só, olha, a ditadura era assim. E o doutor Lauro Moraes, que era o presidente da Ponte Preta, era candidato a prefeito em Campinas. Como o jogo era na véspera da eleição, e era o jogo contra a Portuguesa de Desportos, um jogo importante, o que fez o Lauro Moraes? Pô, ele contratou tudo quanto era ônibus da cidade de Campinas para levar a torcida da Ponte. Claro, o intuito era torcer, mas no dia seguinte tinha eleição e ele era candidato, né? Juntou o útil ao agradável. Isso, nada, ia ter uma mobilização. A Ponte, eu me lembro bem disso, a Ponte levou 8.000 torcedores, 200 ônibus, lotou o Pacaembu ali. O pessoal fala muito desse negócio da Ponte contra o Lanús, mas tem essas histórias também assim avulsas, né? Levou 8.000 torcedores, tinha mais gente da Ponte do que da Portuguesa. E tudo isso promovido pelo doutor Lauro de Moraes. Então, lotou ali aquela parte, ali, ficou debaixo do placar, até quase muita gente. E tinha rivalidade, sempre tivemos a rivalidade. E no Rio de Janeiro jogava Guarani e Fluminense, né? O jogo correndo em São Paulo, no segundo tempo o de cá pega uma bola, entra, dribla o zagueiro, faz o gol da Ponte, aquela explosão, o pessoal contente, né? 1-0. E aí a turma queria saber quanto estava o jogo do Guarani. E não tinha essa facilidade de hoje, que hoje você pega o assim, celular e a informação está na hora. Você precisava do rádio. Era um rádio. Só que o rádio era assim, ele estava transmitindo um jogo, você precisava esperar o plantão entrar, né? Você conhece bem uma transmissão de rádio, você precisava esperar o plantão entrar para informar. Então, dava aquela angústia. Então, quem estava lá, né? E havia aquela ânsia de saber. Até porque era um resultado que eu acho que dependia, tinha uma combinação lá. Mas, enfim, né, o Ponte Pretano torcia sempre contra o Guarani, né? Claro. E o Guarani torcia, como até hoje, contra a Ponte Preta. Então, a alegria da torcida seria completa se a Ponte Preta ganhasse, aquela euforia, e se o Guarani perdesse lá do Fluminense. E eram dois grandes times, hein? Guarani e Ponte Preta. Sim. Já era quase a capital do futebol. E ninguém conseguia descobrir, Daqui a pouco, né, aquela multidão, olhando lá para a pista do Pacaembu, quem que está na pista do Pacaembu sambando? Mudinho. O Mudinho está lá. Aí o Mudinho faz assim, não, mas o que o Mudinho está fazendo? Aí chegou, não, o Mudinho sabe quanto está o jogo do Guarani, né? Não sei como é que ninguém descobriu, o Mudinho descobriu. E ele dançava. Como ele dançava, o pessoal já me entendeu que era... Agora ele estava perdendo. Aí chegaram do jeito dele, né? Ele virava assim e fazia assim. Entendeu? O Guarani estava perdendo de 4-2, tomando de 4-2, né? E ele continuava. Aí a torcida foi a loucura. E ele continuou dançando para lá e para cá. Então é por isso que eu traduzi, né? Eu criei esse bordãozinho, falei, o dia que o Mudinho falou. Porque foi uma fala, né? É uma comunicação, né? Comunicação, quer dizer, ninguém pode dizer que o Mudinho não falou. E, Carol, olha que eu pesquisei, menina, atrás desse bendito Mudinho, não consegui notícia dele, sabe? Que coisa. Eu não sei onde ele está hoje, eu gostaria muito de saber. Eu fui atrás de torcedores da Ponte Preta que tinham contato, e pior que isso, eu não consegui levantar nem o nome dele. Eu chamo de Mudinho, como todos chamam de Mudinho, né? É conhecido por Mudinho. E eu não consegui. Eu queria muito. Sabe? Aliás, quem estiver assistindo, se tiver paradeiro do Mudinho, por favor, informa o jornal, né? Aqui, tá, né? Porque sempre a gente vai, alguma coisa, a gente vai, de repente, catalogar, né? Para deixar para a história que o fulano de tal chamado de Mudinho existiu. Que pena, né? Que a gente não encontrou nada. Você entendeu? Mas a história é maravilhosa. E o Mudinho falou. Pronto, e ele falou. Importante Tá isso aí. certo, João. Obrigada. Bom, se você gostou dessa história ou quer rever,
É só você acessar o canal do YouTube ou o nosso site, diariocampineiro.com.br. Não esqueça de enviar para os amigos, tá bom? Até mais!